Fala pessoal, Triple I, tudo bom? Aqui é César Augusto. Mais um encontro aí para falar de um tema tão importante, né? Que é complicação mecânica pós-infarto. E hoje a gente vai falar da complicação mais comum, que é a rotura de septo interventricular ou rotura de septo ventricular. Aqui a gente já começa com uma imagem, né? Para chamar a atenção aqui. Uma rotura aqui na parte mais apical do septo, perfeito? E a gente vai ver isso melhor daqui a pouco. Então, para a gente começar a falar da rotura de septo ventricular, a gente tem que começar a falar da irrigação dele. Quais são as artérias que acabam nutrindo o septo interventricular? O que a gente sabe é que cerca de 60% do septo, né, terço médio, terço apical do septo, é irrigado pela descendente anterior. E a porção mais basal do septo, ela é irrigada geralmente pela artéria dominante, seja CD ou CX. A gente sabe que a artéria dominante, né, aqui da a descendente posterior, com os seus ramos septais, é que geralmente é a coronária direita, em 70% dos casos, em 10% dos casos a circunflexa e em 20% a gente tem uma codominância. Então o septo é irrigado pelas septais da descendente anterior, predominantemente na parte mais média apical e na coronária direita, por exemplo, na região mais basal do septo, aí com as suas septais da descendente posterior. Incidência. Qual que é a incidência? Como a gente já falou na última apresentação, na era pós-reperfusão, a incidência é de cerca de 0,2, 0,3%. Na era pré-reperfusão, era cerca de 1,7, 2%. Então, na era pós-reperfusão, a gente teve um maior sucesso em reduzir essa incidência dessa complicação. O início, geralmente na primeira semana pós-infarto. Mas essa complicação, ela tem um pico bimodal. Nas primeiras 24 horas, ela atinge um pico e depois de 3 a 5 dias, outro pico. O que acontece? Antigamente, 3 a 5 dias era o pico que se tinha, mas com o advento da reperfusão, principalmente da trombólise, né, da fibrinólise, aquela complicação acabou tendo seu tempo um pouquinho mais adiantado, abreviado pela trombólise, por exemplo, que acaba fazendo uma transformação hemorrágica naquela área isquêmica. Isso vai levando a uma dissecção da região muscular, tornando ela mais friável e sendo mais suscetível a uma rotura. Tá certo? Quem são os pacientes que são o protótipo da rotura de septo ventricular? Idosos, mulheres, uma reperfusão mais tardia, um primo infarto anterior, né, um primeiro infarto anterior e uma circulação colateral mais reduzida. É só você lembrar, aquele paciente, aquela senhora de 80 anos que ficou 30 horas para abrir uma artéria, né, uma descendente anterior, daquele infarto anterior com supra, é uma paciente que tem mais risco para evoluir com essa complicação. Tem algumas referências que falam para a gente um perfil de paciente que está menos envolvido com essas complicações mecânicas, né, com esse tipo de complicação mecânica, né, a rotura de septo ventricular, que seria o diabético, o hipertenso, aquele que já teve um infarto prévio e aquele que tem um histórico de tabagismo prévio. Então, esses pacientes, eles geralmente, quando a gente vai verificar aquele paciente com rotura de septo ventricular, geralmente a gente não encontra essas comorbidades. O que se advoga a respeito disso? Eles falam que um paciente, muitas vezes diabético, que fuma há muito tempo, ou que já teve infarto prévio, muitas vezes eles têm doença em várias artérias. E aí eles têm uma circulação colateral muito mais desenvolvida, o que poderia proteger aquela região do miocárdio em que, quando a descendente anterior fechou, eu tenho uma circulação colateral, por exemplo, da coronária direita, que acaba dando alguma perfusão para aquela região do miocárdio, do septo, por exemplo, e ele tem uma redução de chance de evoluir com essa ruptura. Isso pode realmente ser uma verdade, mas também pode ser um viés de observação, porque aqueles pacientes com muitas lesões em várias artérias, quando infartam, às vezes eles são mais graves. Aquele paciente que já tem infarto prévio e infarta de novo, ele entra num quadro de choque cardiogênico, acaba evoluindo a óbito por outro motivo, choque cardiogênico, uma infecção, e eu tenho esse viés de observação. Isso também pode acontecer. Mas, fato é que esses pacientes que complicam desse jeito têm menor incidência
em se encontrar diabetes, infarto prévio, tabagismo prévio. Em relação à mortalidade, é aquilo que a gente já comentou também. Mortalidade, como a gente falou na parte mais introdutória, né, da nossa série de casos, né, de complicações mecânicas, a mortalidade em 30 dias, na era pré-reperfusão, na era em que você não tinha muito o que fazer, acabava fazendo um tratamento conservador, 94% de mortalidade. Ou quando você não consegue fazer nada pelo paciente, ele é muito grave, não dá para enviá-lo para a sala cirúrgica e também não tem tratamento percutâneo. 94% de mortalidade em 30 dias. Mas se eu lanço mão da cirurgia ou tratamento percutâneo, já reduz mais, 40%, 47%. Esses dados, no caso, 94% para tratamento medicamentoso / conservador versus cirúrgico, 47%, extraídos do Gusto, que é um estudo da década de 90, em que se comparavam estratégias de trombolíticos. Mas, mesmo sendo da década de 90, o que a gente vê na década de 2000, 2010, os números são bem parecidos. Então, quando eu tenho tratamento cirúrgico, a minha mortalidade gira em torno de 40% a 47%, e tratamento conservador 90%, 94%, 95%. Perfeito? Para a gente explicar o que acontece com esse paciente quando ele tem essa ruptura, né, esse defeito do septo ventricular, o que a gente tem aqui? A hora que eu tenho a ruptura, ela pode acontecer em qualquer segmento do septo, tá? Pode ser apical, pode ser basal. O que a gente sabe é que no infarto anterior, ele está mais relacionado a um defeito, né, uma ruptura apical, o que é o mais comum de se ver. Agora, o de pior prognóstico é aquele paciente que teve infarto inferior e a ruptura geralmente vai ser basal e ela é mais complexa e de pior prognóstico. Porque geralmente está associado a uma disfunção de ventrículo direito, também a uma disfunção do músculo papilar. Lembre-se, é um infarto geralmente por oclusão, né, de coronária direita, quando é um infarto inferior e tem todas essas complicações. E o que acontece quando tem a rotura? Eu vou ter um shunt esquerda-direita, ou seja, a cavidade de maior pressão, ela vai mandar sangue para a cavidade de menor pressão. Esse shunt vai ser esquerda-direita. Nisso, eu vou ter uma redução do débito cardíaco, já como um dos principais fatores. Shunt esquerda-direita, depois redução do débito cardíaco. Além disso, se muito volume está indo para a cavidade direita, eu vou ter um aumento do fluxo pulmonar e sobrecarga de ventrículo direito. E com a progressão dessa doença, eu posso chegar a ter uma disfunção de ventrículo direito e congestão pulmonar. Outra coisa é que com a redução do débito cardíaco, eu vou ter um aumento da resistência vascular sistêmica, da resistência vascular periférica. Isso vai aumentar ainda mais o shunt esquerda-direita, piorando sintomas, piorando a clínica, choque cardiogênico. E o que vai determinar o shunt e os sintomas? O tamanho do defeito, né, do septo. Então, a gente, pela literatura, concorda que um defeito maior do que 15 milímetros é um defeito importante e um defeito menor do que 15 milímetros é um defeito mais discreto. Resistência vascular sistêmica e resistência vascular pulmonar e a função de ventrículo esquerdo e de IVD. Então, função de ventrículo esquerdo, função de ventrículo direito e as resistências vascular sistêmica e pulmonar é quem vai ditar os sintomas do paciente. A gente sabe que esse paciente de rotura do septo ventricular, normalmente ele não tem congestão pulmonar. Por quê? Quem está protegendo contra a congestão pulmonar, contra a PD2 de VA aumentar, as pressões de átrio aumentar do lado esquerdo, essa comunicação que surgiu, né, entre as câmaras esquerda e direita. Mas se é um paciente que teve um infarto anterior muito importante, ele vai ter uma disfunção importante. Logo, ele pode ter também um aumento da pressão capilar pulmonar. Lembre-se que além da função de VE poder estar reduzida pelo próprio infarto, ele também vai ter um maior retorno venoso oriundo da câmara direita. Então, ele pode realmente ter uma capilar pulmonar aumentada, uma congestão pulmonar. Mas de início, a gente sabe que é um paciente que geralmente não tem
dos sintomas, esse não é um dos principais, congestão pulmonar. O que a gente sabe em relação à clínica do paciente é que ele pode ser desde assintomático até abrir um choque cardiogênico. Uma das coisas que chama muito a atenção é aquele paciente que em menos de uma semana do infarto abre um quadro de instabilidade hemodinâmica com um sopro holosistólico, rude, um sopro novo, tem frêmito na borda external esquerda inferior. O paciente fica hipoxêmico, dispneico. Então, e ainda com uma dor torácica, né? Aquela dor torácica começa lá pelos 4, 5 dias do infarto, com aquela instabilidade e sopro novo. Então, sopro novo chama muita atenção. Dispneia e choque cardiogênico. E a gente não comenta muito em relação à congestão pulmonar nessa complicação mecânica. Pode ter, mas não é um dos principais fatores, né, que a gente observa nesse paciente. Em relação ao ecocardiograma, o que a gente pode ver aqui é a própria rotura do septo ventricular, aqui que a gente vê aqui na parte mais apical, como a gente vai mostrar aqui. Pode ver aqui que tem uma perda da continuidade do septo. O próprio shunt, né, esquerdo, direito, aqui esse mosaico de cores aqui. Então, quando a gente coloca o color, a gente já logo vê a comunicação e o shunt. Em relação ao Swan-Ganz, ele dá muitas informações e é bem interessante. O que a gente vê em relação ao Swan-Ganz, nessa complicação, é que eu tenho uma redução do débito cardíaco, com certeza. O débito cardíaco de VD acaba sendo maior do que o de ventrículo esquerdo. Outros fatores, resistência vascular sistêmica aumenta. A capilar pode estar normal, como eu falei agora há pouco, muitas vezes o paciente não está congesto, mas também pode estar alta. O paciente às vezes tem uma disfunção importante de ventrículo esquerdo pós o infarto anterior que ele teve. PVC também vai estar aumentada. A saturação venosa mista, ela vai estar aumentada. Lembre-se, o salto oximétrico que a gente tanto fala na comunicação interventricular é o que a gente vai ver. A gente coleta uma amostra de sangue da via proximal e uma amostra de sangue da via distal do Swan-Ganz, ou seja, uma amostra de sangue do átrio e uma amostra de sangue lá da pulmonar. E o que a gente vai encontrar? Um salto oximétrico de pelo menos 5%, pelo menos 5% de salto oximétrico. Então, isso é um dos principais fatores e ainda a gente pode ter uma onda V gigante. Mas onda V gigante não é na regurgitação mitral aguda? É bem típico, mas não é exclusivo da regurgitação mitral aguda. A gente pode ter também na rotura de septo interventricular. Lembre-se que a onda V na capilar, ela é o quê? O que ela representa? Um enchimento atrial, perfeito? Como eu tenho uma maior chegada de sangue do lado direito para o lado esquerdo, então esse enchimento atrial do lado esquerdo vai estar maior. Então, eu posso ter uma onda V gigante semelhante da regurgitação mitral aguda. Então, fica aqui esse alerta, mas assim, o protótipo da onda V gigante continua sendo a regurgitação mitral aguda. Lembre-se sempre do salto oximétrico. Coleta uma via da pulmonar e uma via da PVC, né, do Swan-Ganz, uma da via proximal e uma da via distal, da PVC e da pulmonar. E aí você vai ver o salto oximétrico, porque no meio desse caminho tem sangue oxigenado do lado esquerdo entrando em contato com o lado direito dos ventrículos, tá bom? A ventriculografia aqui muito claro, né? Quando joga o contraste aqui no lado esquerdo, a gente acaba vendo uma comunicação como está na seta aqui, tá certo? Em relação ao manejo clínico, reparo, como que a gente vai fazer? Quais são os objetivos? Eu tenho que diminuir a pós-carga. Por que eu tenho que diminuir a pós-carga? Eu diminuindo a pós-carga, eu priorizo o fluxo anterógrado do ventrículo esquerdo e não o shunt, tá certo? E um suporte para o miocárdio que está isquêmico, tá? Quem nos auxilia bastante a manejar hemodinamicamente esse paciente? Swan-Ganz. O catéter de Swan-Ganz é muito bom para isso. Consigo ver, ter noções de pós-carga, pré-carga, débito cardíaco, salto oximétrico. Parte medicamentosa, a gente pode lançar a mão, por exemplo, de diurético se o paciente está congesto. Vasodilatador, por exemplo, nitroglicerina, né, o nitrato endovenoso, ele pode reduzir a pós-carga, mas também ele pode ser o start para precipitar aquele declínio clínico do paciente, instabilizar o paciente. Então, não é muito validado. O que a gente sabe é que muitas vezes a gente vai ter que lançar a mão de inotrópico
E algumas vezes o paciente está tão impotente que a gente ainda vai usar noradrenalina, por exemplo, algum vasopressor. Mas o que a gente sabe que dá muita ajuda para esse paciente é o suporte mecânico, para tentar estabilizá-lo. Ele reduz pós-carga, ele vai auxiliar o miocárdio isquêmico. Eu consigo, com o suporte mecânico, reduzir doses de inotrópicos e de vasopressores. E aqui nós temos os principais, né? O balão intraórtico é muito difundido, a gente passa até a beira-leito, por exemplo, aqui no INCOR a gente passa a beira-leito, ou alguns lugares passam na sala de hemodinâmica, e ele acaba reduzindo, tá vendo essa seta aqui, que é o shunt, né? Da esquerda para a direita? Essa seta está bem menorzinha. A gente reduziu o shunt, reduziu a tensão parietal dos ventrículos, perfeito? E ainda melhora o débito cardíaco. Logo, é algo bem interessante e rápido para a gente colocar no paciente. ECMO sozinha já não é tão interessante. Olha como eu aumento esse shunt. Eu dou um débito cardíaco assim muito importante para o paciente, tá? Mas eu acabo aumentando o shunt e ainda tem até um certo risco de eu acabar aumentando a pós-carga e ainda o paciente entrar em edema agudo de pulmão, mesmo ainda com essa relativa proteção que seria essa comunicação aqui. Fato é, eu estou aumentando a pós-carga, eu tenho que usar alguma coisa para descomprimir esse ventrículo esquerdo e tentar reduzir esse shunt. O que eu vou utilizar? Balão mais ECMO, também é uma coisa muito interessante, como a gente mostra aqui, né? Balão e ECMO, eu reduzo mais aqui a minha setinha azul, né, do shunt. Então é algo interessante. Se for para usar, é balão. Ah, mas o paciente continua chocado. Poxa, vamos tentar então pensar em associar a ECMO. Perfeito? Impela, também muito bom. Eu consigo até reverter o shunt. Então eu posso reduzir bastante ou até reverter, dependendo do fluxo que eu utilize do Impela. Tem Impelas que dão 4 litros por minuto, né, de débito. Então eu consigo muitas vezes deixar reduzido ao máximo ou até reverter o shunt. Dou muito débito cardíaco para o paciente. E naqueles pacientes que não estão ainda muito estáveis, mesmo com Impela, eu também posso fazer aqui um Impela com ECMO. Perfeito? Então, ECMO entra para ajudar. Então, estou usando o balão, não estou conseguindo estabilidade só com balão e ECMO. Ou Impela, aí eu posso juntar, né, associar ECMO com o Impela que já está. Tá bom? Mas, no geral, a maior parte dos serviços, a gente lança a mão do balão intraórtico e ele nos ajuda muito a estabilizar o paciente e aguardar um tempo a mais para a cirurgia. Aqui é um resumo, um breve resumo de tudo que eu falei agora, principalmente balão intraórtico reduzindo tanto a pré como a pós-carga, acaba reduzindo as pressões de enchimento, PVC, capilar, acaba tendo um bom perfil hemodinâmico para o paciente, débito cardíaco acaba aumentando, reduz as tensões parietais, né, do músculo do ventrículo esquerdo, do músculo do ventrículo direito e reduz o shunt. Tudo isso o Impela faz e faz até mais, né, assim, muito mais intensamente. E aí a ECMO acaba sendo um auxílio para quando com um desses dois eu não consigo ter uma estabilidade até a cirurgia do paciente. Então aqui é o que eu vou fazer com o paciente, desde o momento do diagnóstico até o momento do tratamento. Eu tenho o paciente aqui que eu diagnostiquei a ruptura do septo ventricular. Perfeito, o que a gente vai fazer? Balão intraórtico e tenta otimizar ao máximo a parte clínica, medicamentosa desse paciente. Se esse paciente tiver um pouquinho baixo débito, uma dobutamina, balão, e aí ele está estável ou instável? Basicamente isso. Ele está estável? Perfeito, o que a gente vai fazer? Aguardar de 7 a 10 dias pelo menos, e aí esse paciente é elegível para cirurgia, ele vai para cirurgia. Se ele não for elegível para cirurgia, opções, pode ser tratamento percutâneo, e mesmo se ele não, e se onde eu estou não tem tratamento percutâneo, pode ser um tratamento conservador, porque lembre-se, ele está estável. Do outro lado, se ele for instável ou em choque cardiogênico, o que a gente tem que ver é se ele é elegível para cirurgia. Se sim, ele tem condições para cirurgia, ele não tem altíssimo risco cirúrgico, eu tento compensá-lo mais, dou um upgrade de suporte mecânico, se ele está com balão, tento colocar um Impela, por exemplo, e aí o que a gente faz? Avalia, estabilizou? Vem para cá, aguarda 7 a 10 dias. Puxa, continua piorando. Puxa, já aumentei o suporte, vamos ver se dá para operar, então, de urgência.
aí ou opera ou tratamento percutâneo, por exemplo, ou a gente pensa, por exemplo, nossa, ele ainda não está em condições de nenhum e nem outro, vamos dar algum suporte a mais, por exemplo, uma ECMO, e a gente vê, a hora que ele tiver condições, ele vai para algum desses tratamentos aqui, por exemplo, cirúrgico. Agora, se o paciente ele não é elegível para cirurgia, aí a gente tem ou percutâneo, ou se no local onde eu estou não tem essa opção, aí a gente, infelizmente, tem que, muitas vezes, o paciente vai para tratamento paliativo. Perfeito? Em relação ao timing, eu tenho aqui essa linha do tempo, desde que o paciente é diagnosticado com essa complicação e ao longo dos dias até tratar de forma conservadora, que seria o que o Augusto nos mostrou, com quase 100% de mortalidade. E aqui nos primeiros dias, 3, 4 dias, né, 47% de mortalidade, eu vou tendo 30%, 20% de mortalidade, dependendo do tempo e da referência que eu estou analisando. Fato é que quanto mais tempo eu aguardo, eu tenho uma menor mortalidade, talvez porque o paciente realmente seja um paciente muito mais estável. Então, a gente sabe que se a gente tem e consegue a estabilidade do paciente, a gente consegue reduzir essa mortalidade. E aqui, o que a gente sabe é que tratamento cirúrgico é o de escolha, o tempo para a cirurgia deve ser postergado quando possível. Pacientes de alto risco cirúrgico, o tratamento percutâneo é uma opção. E se o paciente tiver que ser revascularizado, que seja já no mesmo ato cirúrgico da complicação mecânica. Geralmente é tratado antes, ele é revascularizado antes e no segundo momento, já no ato cirúrgico, é tratada a complicação. E em relação só para ilustrar os principais tratamentos, cirúrgico e percutâneo. Temos várias técnicas, a da excisão do infarto, né? E o da exclusão do infarto. Sendo a exclusão do infarto, a técnica mais utilizada é que teria uma redução, né, uma tendência da redução da mortalidade. Nada com significância estatística, mas seria isso. E aqui o tratamento percutâneo, né, quando o paciente não é elegível para cirurgia, tratamento percutâneo aqui, com Amplatzer no caso, seria uma opção. Então, pessoal, esse é o nosso primeiro tema abordado de complicação mecânica, né, da rotura do septo ventricular. Aí aguardo vocês nas próximas semanas para as outras complicações mecânicas. Tá certo, pessoal? Triple I. Tchau.